O Santos está otimista nas negociações com a Qatar Sports Investments, fundo dono do PSG, da França, e acredita que as partes chegarão a um acordo para que a parceria seja firmada o quanto antes. Com a ajuda do pai do atacante Neymar, o clube mantém negociações com a KSI nos últimos meses e tem visto as conversas avançarem sem grandes empecilhos. O Globo Esporte apurou que, agora, o Peixe aguarda a formalização de tudo que vem sendo conversado entre as partes. A ideia de negócio é que a QSI seja parceira do Santos somente na estrutura do departamento de futebol, participando de contratações e negociações, mas sem ter o controle do clube. O presidente Trezoedo é totalmente contra a ideia de o Peixe vender mais de 49% de suas ações e virar um SAF, como prevê o Estatuto Social. Mesmo assim, para o Santos firmar uma parceria, o Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar. A diretoria do Peixe aguarda a formalização das conversas dos últimos meses para que o assunto possa ser levado aos conselheiros em reunião. O caminho que deve ser utilizado, portanto, é a Qatar Sports Investments abrir uma empresa no Brasil para firmar uma sociedade com o Santos. O Estatuto Social do Peixe prevê situações assim, em que o clube não vira uma sociedade anônima de futebol, mas pode negociar até 49% de suas ações, que seriam rendas futuras, prioridade na compra de jogadores das categorias de base, o uso da marca Santista, considerado um grande ativo, e participação na venda de atletas. Esse é um modelo utilizado por outros clubes do mundo, mas seria inédito no Brasil. O Bayern de Munique, da Alemanha, é uma sociedade anônima com 75% de suas ações, enquanto 8,33% pertence à Audi, 8,33% à Adidas e 8,33% à Allianz. Porto e Benfica, de Portugal, também têm a maioria de suas ações, enquanto o restante está dividido entre investidores. O próprio fundo que negocia com o Santos tem apenas 21,67% do Braga, de Portugal, e passou a investir no clube sem ter o controle como sócio majoritário. Apesar do otimismo interno, o Peixe trata o assunto com muita cautela fora do clube. A diretoria não quer gerar ilusão e empolgação demais na torcida, tanto que, oficialmente, negou ao Globo Esporte qualquer negociação com o fundo dono do PSG. Até que haja um acordo com o Qatar Sports Investimentos, o Santos vai evitar falar sobre negociações, porque entende que qualquer confirmação pública pode atrapalhar um possível desfecho positivo. Depois da frustrante atuação na derrota por 2-0 para o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, o Santos volta a se concentrar na Copa do Brasil. Apesar do resultado negativo diante do Red Bull Bragantino, o técnico Odair Helma tem em mente o que sua equipe precisa fazer para vencer o Bahia na quarta-feira, dia 31, às 19 horas, em Salvador, e avançar às quartas de final. Em entrevista coletiva em Bragança Paulista, o treinador santista detalhou tudo aquilo que o Santos tem que apresentar na Arena Fonte Nova. Professor, o que fica de lição nessa derrota contra o Bragantino e para o próximo jogo contra o Bahia? Pretende fazer alguma mudança? A Mendonça vai estar de volta? Pretende fazer alguma alteração? Vamos aguardar, ver o que a gente tem o retorno, se o Mendonça retorna, reavaliar os jogadores, né, porque a gente vem de uma sequência também duríssima, reavaliar. O que nós temos que fazer diferente é buscar o padrão que a gente vinha tendo até agora. Né? A partida, por exemplo, que nós perdemos fora de casa agora, foi uma partida que ela saiu de um contexto natural do jogo, mas até o contexto natural da partida nós estávamos mantendo o nosso padrão. Mesmo mudando o sistema, mesmo mudando jogadores, nós estávamos fazendo uma boa partida. Né? E o que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta-feira é a nossa intensidade, né? Retomar a nossa intensidade, retomar a nossa parte técnica, retomar o nosso jogo, ou que seja dentro da partida, o adversário te proporcionando transições em contra-ataque ou através de posse, porque não dá para ficar só se sustentando através de contra-ataque, não dá para ficar sustentando só através da transição de bola de espaço. Nós precisamos conectar melhor esses passes, nós precisamos trocar mais passes, nós precisamos ficar mais com a bola, ter mais a posse de bola, né? Para que a gente consiga fazer essa transição, aí sim, tomando a decisão se ela vai ser através de passe, de posse, para que a equipe saia de trás, né, ocupe o campo adversário e aí tome a melhor decisão, se é uma bola de velocidade, se é um momento de velocidade, de drible, ou se é um momento de trocar passe e fazer o jogo. Era o que a gente vinha fazendo. Era o que a gente tinha como padrão, estava conseguindo melhorar a posse, estava conseguindo melhorar a troca, a conexão de passe, e isso estava dando essa nossa campanha. Odair Helma, técnico do Santos, mantém a mesma opinião do início do ano, que era a permanência de Soteldo, que está emprestado ao clube do Litoral Paulista até julho de 2023. No entanto, a contratação em definitivo do venezuelano não depende mais somente do treinador, cenário diferente poucos meses atrás. Em março, a única possibilidade da diretoria não acionar a opção de compra do bem atacante era se a comissão técnica não aprovasse a aquisição. Desde então, Odair já aprovava a manutenção do jogador.
Agora, o Peixe adota maior cautela sobre o tema. Daí, boa noite. Hoje o Soteldo voltou a ser titular no time do Santos, mas a gente sabe que o contrato do Soteldo com o Santos não vai até muito longe, né? Vai somente até o meio do ano. O quanto que a permanência do Soteldo, a compra em definitiva do Santos, depende do Odair? Há uma avaliação técnica da sua parte para ver se o investimento vale a pena? Você não entra nessa parte? Como é que vocês conversam internamente para definir se o Soteldo permanece ou não? Obrigado. O Soteldo é um jogador importante, um jogador de características diferentes, né? Um jogador de velocidade, de drible. É um jogador que tem um encaixe total na equipe do Santos, no clube, né? E o parecer técnico meu, da comissão técnica, é de continuidade do Soteldo. Agora, a continuidade não depende só de um parecer técnico, depende de muitos outros fatores. Eu acho que todos dentro do clube, Soteldo, presidente, diretoria, vai chegar esse momento de tomar uma decisão, mas o parecer técnico é um parecer técnico de um jogador importante. Agora, nós, para debater esse assunto no devido momento, tem outros fatores, financeiro e outras tantas coisas que precisam ser avaliadas. Agora, de fator técnico, ele é um jogador importante e de qualidade. A grande preocupação interna é pela exceção de lesões do baixinho. Neste ano, o venezuelano se recuperou de um rompimento no tendão do músculo peitoral, lesão raríssima para jogadores de futebol, e ficou em torno de 3 meses sem atuar. Ao retornar, por conta do período de inatividade, ele teve um problema muscular no fim de abril. Soteldo voltou a ser relacionado apenas na última semana, na derrota para o Audax Italiano pela Sul-Americana, no Chile. Portanto, o Santos analisará o desempenho físico e técnico de Soteldo do próximo mês, com a intenção de definir se compensa exercer a cláusula de compra, estabelecida em 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, segundo a cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos. O clube tem até julho para tomar a decisão. Desde seu retorno ao alvinegro praiano, em agosto de 2022, o meio-atacante disputou 17 partidas e distribuiu 3 assistências. Porém, a última vez que Soteldo balançou as redes foi somente no dia 10 de abril do ano passado, quando ainda atuava pelo Tigres do México, clube que emprestou o jogador ao Peixe. Presidente, ainda dentro desse tema, muitos torcedores ainda cobram um nome de peso para o Santos. Por exemplo, como chegou o Marcelo no Fluminense. Há expectativa ainda desse ano de chegar a um nome que possa mudar o patamar do Santos dentro do Campeonato Brasileiro? E também dentro desse tema, o Soteldo, qual que é a situação dele? Ele fica, ele não fica? Como que está a situação? Obrigado. O Soteldo já é um nome que tem uma certa importância, que pode realmente mudar o patamar do time. A nossa vontade e o nosso planejamento é que o Soteldo fique. Tá? Quando a gente fez a negociação para trazê-lo, ele veio por empréstimo, o empréstimo acaba em julho, a gente tem opção de compra com valores, isso é importante, com valores dentro da realidade do Santos. Ou seja, ele sendo confirmado que sua opção de compra, o Santos já tem todo um planejamento de quanto que tem que pagar para o time, quanto tem que pagar para o Soteldo. E isso está dentro do cabe no nosso bolso. Tá? Então, isso sem dúvida. Quanto trazer um jogador que mude o perfil, o Santos sempre está ligado nisso, sempre está procurando o que é de melhor do mercado. Mas eu repito, a gente não vai cometer erros anteriores, tem que entrar no bolso, tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras. Tá? Não adianta trazer um jogador sabendo que você vai ter problema para pagar o salário no primeiro e no segundo mês. Essa gestão, uma coisa que muito orgulha, com todo o esforço, com todas as dificuldades, a gente está há 2 anos e 4 meses com a folha de pagamento literalmente em dia. Tá? Quer dizer, isso tem que ser assim, não é mérito nenhum. Então, para a gente não perder esse controle, a gente tem que ter responsabilidade financeira, e isso a gente vai ter com certeza. Diz aí, torcedor, Soteldo deve ser comprado pelo Santos ou não? Deixe sua opinião nos comentários desse vídeo. Mais pela milhão, no mundo inteiro, Santos!